Olá, boa tarde. Está na Gazeta News, 20 de novembro de 2013. Mulher morre ao ser arrastada por um carro na Ponte do Piqueri, na zona norte de São Paulo. O atropelamento aconteceu na madrugada de hoje, na região das avenidas Hermano Marchetti e General Edgar Facó. Este carro vinha em alta velocidade junto com outro veículo. Segundo testemunhas, os dois estariam apostando um racha. Jéssica Bueno da Silva, de 22 anos, saiu de um ônibus e ela estava com um grupo de amigos. Ela esperou o sinal fechar, atravessou a avenida na faixa, mas foi surpreendida por um dos veículos que vinha em alta velocidade. Ela chegou a recuar para que o primeiro passasse, mas não percebeu que havia outro vindo em logo atrás. Foi este carro que atingiu Jéssica e a gente percebe pelo rastro de destruição a força do impacto. O capô amassado, o para-brisa com os vidros quebrados e o corpo dela ficou em cima do veículo. Mesmo assim, o motorista ainda andou com o carro por mais 200 metros até chegar à Ponte do Piqueri. Ali, os 3 ocupantes que estavam no carro abandonaram o veículo e fugiram. Um deles, segundo testemunha, estava ferido no rosto, muito provavelmente o que estava no banco do carona, e foi atingido pelos vidros. Caso Joaquim, delegado Paulo Henrique Martins de Castro, que chefia a investigação sobre a morte do menino Joaquim Ponte Marques, afirmou hoje que a reconstituição do desaparecimento do garoto é imprescindível para concluir o inquérito. A previsão é de que a reconstituição aconteça ainda esta semana. A mãe, Natália Ponte, e o padrasto do menino, Guilherme Longo, devem participar separadamente da reconstituição. A polícia não descarta a possibilidade de fazer o trabalho à noite. Durante a reconstituição, a polícia deve refazer os passos de Guilherme na madrugada em que Joaquim desapareceu. O delegado também quer saber se do quarto onde Natália dormia era possível ouvir o barulho do menino sendo retirado do outro quarto. O casal, que está preso há 10 dias após o corpo de Joaquim ter sido encontrado em um rio, nega a participação no desaparecimento e morte do garoto. Dia da Consciência Negra é celebrado com marcha em São Paulo. De acordo com a CET, 500 pessoas se encontraram no MASP, na Avenida Paulista, e seguiram em direção ao Vale do Anhangabaú, no centro da capital. Faixas da via, no sentido Consolação, chegaram a ser interditadas. A manifestação de hoje apresenta reflexões sobre a questão racial em São Paulo e no Brasil. A data é comemorada no dia 20 de novembro para lembrar Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado por tropas coloniais em 1695. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Mensalão. Câmara dos Deputados começa a analisar amanhã a cassação do mandato de José Genuíno, que está preso em Brasília. Segundo o presidente da Câmara, Henrique Alves, a mesa diretora da Casa irá abrir o processo para que os parlamentares analisem em plenário a eventual perda do cargo de Genuíno, que é deputado federal pelo PT e está licenciado do cargo. No ano passado, durante o julgamento do processo do Mensalão, os ministros do STF tinham determinado que os condenados, que são parlamentares, deveriam perder os mandatos assim que não houvesse mais possibilidade de recursos. Fotos gigantes expostas sob o Minhocão, na região central de São Paulo, são pichadas novamente. Hoje, uma das fotografias pintadas pela artista Raquel Brust, que faz parte da intervenção artística Giganto, amanheceu pichada. Desta vez, a boca de um rosto fotografado foi pintada com tinta vermelha. Esta é a terceira vez que os retratos são alvo de vândalos. Nos dias 23 e 31 de outubro, alguns trabalhos também foram pichados. A intervenção faz parte da edição brasileira do Festival Foto Espanha. Moradores de um conjunto de casas modernistas construídas em 1929 reclamam que a construção de um prédio nas imediações estaria ameaçando os imóveis tombados pelo Compresp, órgão municipal de defesa do patrimônio histórico. Os moradores aqui da Rua Aberta, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, temem que a obra que está sendo construída no fundo dos sobrados afete a estrutura dos imóveis. O conjunto é formado por 13 sobrados que foram tombados pelo Compresp, o órgão municipal de defesa do patrimônio histórico. Erguidos no final da década de 1920, eles serviam de moradia para os trabalhadores que chegavam a São Paulo. A cidade vivia um momento de crescimento acelerado devido à industrialização. O conjunto de casas geminadas marca também o início da arquitetura modernista no país.
As casas da Rua Aberta, elas são muito originais, elas respeitaram integralmente o estilo modernista, a laje contínua, todos esses aspectos, né, estão presentes nesse conjunto. Inegavelmente, esse conjunto aqui é o primeiro conjunto modernista, quem sabe, do Brasil, né? Em nota, a construtora responsável pela obra, Exetec, afirma que o projeto foi aprovado pelo Compresp e pelo Condefat. Segundo o texto, as obras do empreendimento não foram iniciadas e o sistema construtivo de fundação levou em consideração o estado de conservação dos imóveis vizinhos. A construtora afirma ainda que foi elaborado um laudo com a finalidade de não causar danos ao entorno. USP estima em R$ 2.400.000 prejuízo após invasão do prédio da reitoria. Segundo a USP, os prejuízos foram causados por furtos e danos a câmeras de monitoramento, equipamentos de informática, de videoconferência e de telefonia. A universidade afirma ainda que móveis e materiais de escritório foram estragados, portas e paredes foram danificadas. Também houve danos à infraestrutura de cabos de voz e de dados. A reitoria foi invadida em outubro. Os estudantes ficaram 42 dias no prédio e a justiça determinou a reintegração de posse do local. Agora a USP afirma que dará andamento ao processo judicial que irá cobrar do Diretório Central dos Estudantes, do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade e da Associação dos Docentes da USP o ressarcimento dos danos causados pela invasão. Bilhete único mensal, que dará direito a ônibus, metrô e trens da CPTM, custará R$ 230. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Com o novo bilhete, ao pagar este valor, o passageiro poderá fazer viagens ilimitadas durante 30 dias. O bilhete mensal terá outras duas opções, apenas para ônibus ou apenas para os transportes sobre trilhos. Cada uma delas custará R$ 140. Os bilhetes começarão a funcionar a partir do dia 30. O anúncio do bilhete único mensal integrado deve ser feito nos próximos dias pelo prefeito Fernando Haddad e pelo governador Geraldo Alckmin. O bilhete único normal já dá direito à integração. Uma forte massa de ar quente deixou as temperaturas elevadas hoje em todo o sudeste do país. Na capital paulista, os termômetros atingiram os 32,6 graus. Mas a chegada de uma frente fria deve trazer chuva nos próximos dias. Vamos à previsão. Amanhã será mais um dia quente no estado de São Paulo. Em Votuporanga, calor de 35 graus. Em Presidente Prudente, os termômetros não passam dos 27 graus. A madrugada será abafada nas cidades do centro-norte paulista. Neste horário, mínima de 22 graus em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Barretos. Na faixa leste, os termômetros oscilam entre 18 e 31 graus em São José dos Campos. Na capital, devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30 graus. Na sexta-feira, o tempo muda com a chuva. A temperatura não passa dos 22 graus. No sábado, o sol aparece fraco, alternado com nuvens e períodos de chuva, máxima de 23. E no domingo, a chance de chuva diminui muito, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Música, Maria Gadu faz show aqui em São Paulo. Nesta semana, a cantora se apresentará no Tom Jazz. Amanhã, sexta e sábado. O cover artístico custa R$ 220. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.